Olá, meus queridos alunos, meus queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Yanara Camurça e estarei aqui com vocês auxiliando nessa jornada. Aula 15, vamos ver o nosso objeto de conhecimento? Pensando na vida e no futuro, detalhamento, histórias e estratégias de superação e transformação a nível local, regional e ou global. Preparados para mais uma imersão de conhecimento? Então vamos lá! Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida, iniciando aqui a reflexão do nosso tema em um campo vasto, né? E o que a gente pode encontrar nesse campo vasto? Nós temos aqui a presença de uma única árvore. Então, para começar a refletir sobre o objeto de conhecimento da nossa aula, eu trago o simbolismo dessa única árvore em meio a este campo para representar o poder da superação. Então, muitas vezes nós nos vemos em locais que nós achamos que não conseguimos superar determinadas situações. E aqui mesmo sozinha, ela consegue ser bonita, esplendorosa, cheia de vida. Não importa quem está ao lado, não importa se tem mais árvores, se tem flores ao redor. Ela sozinha se basta. Ela sozinha supera o tempo, as adversidades, os ventos, as chuvas, os raios. O que aparecer, ela supera e continua bonita, sozinha, não necessita de ninguém. Então, o poder da perseverança, o poder da superação, não importa se você se sente sozinho, você tem capacidade de se destacar e de se superar, mesmo isolado, mesmo sozinho. Então, a partir da nossa reflexão inicial, nós vamos começar a falar sobre o poder da superação. O que é a superação? Então, nós temos aqui como conceito de superação que diz que o verbo, superar é o ato de vencer um desafio e alcançar a vitória. A superação representa a nossa descoberta em relação ao poder que temos de aprender com os erros e levantar das quedas com ainda mais força e vontade de vencer. Então, quando falamos de superação, estamos falando de passar por cima, superar algo que foi nos dado como desafio até alcançar a vitória. Então, superamos aquela dificuldade e alcançamos o nosso objetivo. Então, a superação, ela tem como conceito primordial esse ato, de vencer as barreiras, de superar os desafios até alcançar o nosso próprio objetivo, independente do que passamos. E aí, hoje nós vamos conhecer algumas personalidades que têm belas histórias de superação. Vamos iniciar com a Sônia Guajajara. Então, nós temos aqui essa belíssima mulher indígena, como podemos ver, representando aqui nossa superação local aqui dentro do Brasil. Então, o nome dela é Sônia Bonner de Souza Silva Santos. Então, seguindo aqui na nossa aula, nós temos a definição de Sônia Bonner de Souza Silva Santos. Ela é indígena do povo Guajajara, Tenterá. E atualmente a Sônia, ela tem o cargo de ministra dos povos indígenas do Brasil. Um cargo e tanto, Então, como que uma pessoa indígena, você pode estar se perguntando, chega a ministra dos povos indígenas do governo do Brasil? Como que uma pessoa que talvez tenha passado por tantas adversidades, por tantos obstáculos, como uma pessoa conseguiu superar e chegou a ser ministra
né, ministra do atual governo. Então, os seus pais, os pais de Sônia, eles eram analfabetos, mas aos 10 anos ela saiu da sua terra para estudar na cidade. Então, nós temos aqui o princípio de superação através do estudo. Então, a Sônia saiu da sua região em busca, né, de aprendizado. Ela tinha sede e vontade de aprender. Então, infelizmente, onde ela vivia, ela não tinha tanto acesso e foi até a cidade para estudar. Ela trabalhou em casas de família em troca de moradia, então ela teve que trabalhar para conseguir se manter ali naquele lugar. Ela cursou todo o seu ensino médio, conseguiu trabalhar e conseguiu se manter. Então aqui nós temos a saída da sua região até a formação ali do ensino médio. E a Sônia se formou, né, chegou à graduação, e ela hoje é formada em letras e em enfermagem. Então ela tem 2 faculdades e ela é especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Então a Sônia ingressou no mundo acadêmico, no mundo universitário, e não fez só uma. Ela conseguiu fazer 2 faculdades, uma em letras e uma em enfermagem. Não satisfeita com a graduação, porque ela tinha necessidade do estudo, ela se especializou. E ela hoje é especialista em educação especial e pela Universidade, né, Estadual do Maranhão. Então, passou por processo seletivo para ser aprovada. Em 2022, Sônia foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. E aí eu pergunto a vocês, como que uma pessoa sai, né, de uma área de desfavorecimento, onde não tinha acesso à educação, a ser considerada uma das pessoas mais influentes do mundo por uma revista internacional e atualmente ministra do governo? E então, conseguiram entender o poder de superação? Aqui nós temos os estudos envolvidos. Então a Sônia, através dos estudos, venceu todas as dificuldades e todas as barreiras que lhe foram impostas durante a vida até chegar ao seu momento atual. Hoje, exercendo uma grande representatividade do seu povo, de todos os povos indígenas, e sendo um exemplo, né, de superação. E a Sônia deixa uma frase para nós. Ela diz o seguinte: como mulher indígena, eu já nasci na luta. A minha vida inteira foi lutando contra essa invisibilidade dos povos indígenas e pelos nossos direitos. Então, a Sônia nos indica que, além dela ser indígena, ela é uma mulher indígena. Então, para ela, esses pontos, esses quesitos, foram situações que dificultaram mais o progresso dela. No entanto, ela nunca desistiu. Ela indica, né, ela nos informa que ela sempre lutou pelos seus direitos, para que ela pudesse ter visibilidade não só como mulher, mas como mulher indígena. Isso não a paralisou. Ela seguiu em frente. E aí, seguindo a nossa aula, nós tivemos essa personalidade local aqui do nosso Brasil, né, com toda essa história de superação. E agora eu convido vocês a conhecer a história de uma personalidade internacional, de muita influência no mundo. E eu deixo para vocês escutarem um pequeno texto de Nelson Mandela. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Então, vocês puderam ouvir um texto de Nelson Mandela, e ele muito bem pontua que nós não vivemos em uma competição,
que à medida que nós nos comportamos como luz, um ponto de luz, a gente ilumina a vida dos outros e permite com que os outros também sejam pontos de luz. Ele indica, né, ele aponta, afirma no texto dele, que nós somos únicos no universo. E eu não sou, apesar de ser única, eu não sou detentora de tudo aquilo que há de bom. Todos somos. O universo é para todos, a luz é para todos. E aí ele nos afirma que quanto mais nós nos posicionamos como pessoas boas, mais as pessoas se posicionam como pessoas boas. Quanto mais nós conseguimos direitos para nós mesmos, os outros também vão ter acesso. Então, Nelson Mandela tinha a filosofia de que se eu consigo coisas boas, todos precisam conseguir coisas boas. Todos são merecedores. Se eu mereço, você também merece. E aí eu apresento a vocês a história de superação dessa personalidade mundial, né, que é o Nelson Mandela. E quem foi? Quem foi? O Nelson Mandela, ele foi um ativista e político sul-africano. Ele foi um dos grandes nomes na luta contra o apartheid na África do Sul. Então nós temos uma personalidade política com posicionamento ativista na África do Sul. O Nelson Mandela tem a sua história de vida, toda a sua história, a sua trajetória pautada na luta política em busca dos direitos, né, dos direitos e bem comum das pessoas com que ali viviam. Então, apesar do Nelson, né, ter essa luta, ter essa postura ativista, você pode pensar, assim como Sônia, que ele veio de um lar muito desfavorecido. E não, Nelson Mandela não veio de um lar muito desfavorecido. Ele pertencia a uma família, seguindo aqui, da nobreza, né? Da nobreza Tembu. Então, Nelson Mandela nasceu ali na parte nobre, na família nobre da África do Sul, e o seu nome de nascimento era Rolihlahla Mandela, né? Então, ele não nasceu numa situação desfavorecida, ele pertencia, né, ali à linha de sucessão, mas bem distante, perdeu a mãe, depois foi morar com o irmão, que era ali o da linha de sucessão da nobreza, e viveu muito bem. Sempre foi bem tratado pela sua família. Então, ele podia pensar, eu já tenho tudo. Para que eu vou lutar, né? De que forma eu vou ser ativista? Mas ele teve motivos para isso, né? Ele foi preso em 1963 pela sua militância. E ele permaneceu 27 anos na cadeia. Vocês conseguem imaginar uma pessoa por 27 anos, uma vida inteira na cadeia? E aí, né, depois de todo esse período, que nós vamos já conversar um pouquinho, ele foi eleito presidente em 1994, conduzindo aí a reconstrução do país. Isso é o que eu chamo de reviravolta, da cadeia a presidente. E ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. E aí você me pergunta, que pessoa passa por tudo isso, né? O que ela fez para chegar a receber o Prêmio Nobel da Paz? Ele ficou preso por 27 anos, depois ele foi eleito presidente e recebeu um Nobel da Paz. É um título de muita importância mundial. Isso indica que ele era uma pessoa boa, né? Que ele lutava, buscava pela paz mundial. E aí eu quero comentar com vocês um ponto, que a gente viu que ele era ativista, né, contra o apartheid. E para a gente relembrar esse conceito, nós vamos pontuar o que era o apartheid. Né? O apartheid, ele foi um regime político que se pautou na segregação racial e que esteve em voga na África do Sul de 1948
até 1994. Então aqui a gente já vê um ponto. Nós temos um homem que nasceu em um lar, né, de favorecimento, mas ele era negro. Então, quando a apartheid, né, esse regime político, foi instaurado no seu país, ele sofreu segregação racial, mesmo com a sua condição de nobreza, porque o apartheid era uma busca, uma luta aí de segregação racial, de cor, da divisão dos brancos, né, e dos negros. Então, os direitos da população negra sul-africana, eles foram gradativamente retirados para fomentar privilégios da minoria branca da população. Então, chegou-se um momento em que as pessoas negras da África do Sul tiveram os seus direitos revogados e foi tudo piorando. E aí houve o que a gente chamou de apartheid, essa segregação. Se vocês observarem na imagem, nós temos duas fotos, né? Do lado esquerdo, nós temos um banco onde está escrito white only, que quer dizer somente brancos. E do lado direito, na nossa imagem, nós temos non-white only, quer dizer, né, que é para pessoas que não são brancas. Então, eles nem nomeavam, designavam a cor dessas pessoas. Eles só diziam que elas não eram brancas. Então, isso foi, exemplificando para vocês, o apartheid. As pessoas brancas e pessoas negras não poderiam conviver nos mesmos locais, elas não poderiam sentar nos mesmos lugares, como vocês podem observar aí na imagem, os bancos, eles eram nomeados e eles não poderiam, inclusive, usar o mesmo banheiro, né? Havia essa segregação, eles entendiam como se os negros fossem inferiores e aí foram se tirando, retirando aí os seus direitos. Então agora a gente compreende por que o Nelson Mandela foi preso, né? E aí ele chega à prisão. A gente compreende nesse momento por que ele foi um ativista tão forte, tão influente na luta contra o apartheid. Porque é óbvio que não pode existir uma segregação. E ele, né, dentro do seu ar de nobreza, ele poderia simplesmente se mudar de país e viver como se nada tivesse acontecendo, mas ele escolheu lutar pelo seu povo. Então, o Mandela, ele foi preso em agosto de 1962. Por quê? Porque ele participou de protestos e viajou ilegalmente ao exterior. Então, ele, por essas viagens, ele buscava pessoas para apoiar a causa, a luta contra o apartheid, e por essas viagens ele foi condenado à prisão. Em 1964, ele foi levado a julgamento novamente sob acusações de sabotagem, traição e conspiração. Já sabemos que ele não era a favor, né, do regime instituído e ele lutava contra. Então ele acabou sentenciado à prisão perpétua, tendo escapado por pouco da pena de morte. Então, por esses motivos, Mandela foi condenado à prisão perpétua. Mas, professora, a gente viu que ele ficou preso por 27 anos. Mas a condenação dele foi perpétua, certo? Mas aí vamos verificar o que aconteceu. Ao longo desses 27 anos de prisão, o Mandela recebeu 3 ofertas de liberdade. Caso, né, ele abandonasse a resistência contra aí, o apartheid. Mas como ele se negou a concordar com essas condições, ele permaneceu preso. Então, mesmo preso, ele teve a possibilidade ali de trocar de pensamento para se ficar livre e ele não abriu mão dos seus valores, do que ele defendia. No entanto, ele foi solto em 1990, quando o sistema de segregação racial já estava se deteriorando. Então, chegou um momento que o apartheid começou a se deteriorar e, nesse momento, houve aí a negociação da liberdade do Mandela e ele foi liberado.
Saindo daí, nós já sabemos que ele alcançou a presidência e ganhou o Nobel da Paz. Então, por sua luta contra o racismo e a segregação racial, e por seu papel na reconstrução pacífica da África do Sul, ele foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu esse prêmio no ano de 1993, junto a Frederic de Klerk, que era o atual presidente no momento, e no ano seguinte, o Mandela concorreu à presidência da África do Sul, sendo eleito e empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul. Então aqui nós temos mais uma história de superação. Tivemos duas personalidades, a Sônia e o Mandela, e nós podemos observar que cada um teve os seus próprios motivos. E eu trago para vocês aqui um mapa mental para a gente visualizar a Sônia e o Mandela ao meio, né? E aqui ao redor nós temos vários motivos pelas quais eles conseguiram superar os obstáculos da vida que lhes foram apresentados aí no caminho. E aí vamos ver de pertinho esse mapa mental. Então, ao centro nós temos a Sônia Guajajara e o Nelson Mandela, né? E se nós observarmos aqui, eles têm algumas coisas em comum. Temos circunstâncias da vida. Mandela e Sônia tinham circunstâncias diferentes, mas tinham circunstâncias pontuais. Então, apesar de ela vir ali de uma situação desfavorável e ele vir de uma situação mais favorável, eles tiveram seus percalços por conta de circunstâncias da vida. Resiliência, né? Então, a Sônia foi, sim, resiliente durante toda a sua trajetória, não desistiu. Através dos estudos, ela alcançou aí o seu sucesso. Era uma mulher pobre, era uma mulher indígena, mas ela tinha uma causa de vida. Ela buscava mais, ela queria estudar mais, ela queria aprender mais, ela queria ascender na vida, né? E aí temos do outro lado os motivos de Mandela. Então, sabemos que o Mandela, ao contrário da Sônia, teve muitas oportunidades na vida. Ele teve acesso à educação e o que veio ali de encontro à sua realidade foi ser um homem negro. Quando foi instituído o regime político, a condição dele de ser um homem negro fez com que todo o seu caminho ali caísse por terra. Né? Tudo aquilo que ele já tinha conquistado, era um homem estudado, ele tinha os seus objetivos e tudo ali mudou. E aí ele precisou tomar atitudes. Ambos precisaram tomar atitude, né? E aí nós temos em comum o ponto de que toda situação que necessita, que nos é apresentado um obstáculo, ela necessita de atitude e de resiliência. E nós sabemos que ambos apresentaram essas características. E aí eu trago uma imagem para vocês que diz que toda grande jornada, ela começa com um pequeno passo. Então, se a minha jornada é longa, eu preciso primeiro dar o primeiro passo. E eu não preciso ter medo, não posso ter medo aí desses desafios que irão aparecer. Então, por isso a gente vai ver que a motivação para superar desafios. Então, precisamos nos motivar para sempre superar esses desafios. Mas o que é essa motivação? A motivação, ela é um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. Então, é tudo aquilo que faz com que eu vá atrás de realizar, de alcançar o meu objetivo. A motivação, ela envolve fenômenos emocionais, biológicos e sociais. E ele é um processo responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento de objetivos. Então, a gente percebe aqui que a motivação, ela move o nosso corpo, seja de forma emocional, de forma biológica ou no meu meio social, né, com o objetivo de que eu consiga cumprir aquilo que eu me propus a fazer. Então, a motivação, ela é o que faz
com que os indivíduos deem o melhor de si. Façam o possível para conquistar o que almejam. Então, através da motivação, né, aquele ponto inicial para eu conseguir realizar, para eu conseguir dar o meu melhor, a gente sabe que sempre depois da motivação vem a disciplina. Às vezes, né, ele é o pontapé de todo objetivo que a gente precisa alcançar. Então, a gente inicia ali nos motivando com o intuito de alcançar alguma coisa. E eu vou mostrar para vocês duas formas de motivação. A primeira é a motivação intrínseca. Ela está ligada ali ao conjunto de razões internas do indivíduo. E a motivação extrínseca, como o nome aí já nos mostra, ele é o conjunto de razões externas ao indivíduo. Na motivação intrínseca, ela vai dizer respeito àquela motivação mais genuína, onde não há um incentivo ou uma consequência externa para que a pessoa se envolva com suas atividades, mas que queira realizá-las por satisfação própria. Então, quando eu falo de motivação intrínseca, eu estou falando da minha própria satisfação. Então, esse modelo de motivação, ele é individual, pois o que motiva uma pessoa pode não motivar outra. Então, são motivos aqui pessoais. Então, o que me motiva a plantar é ver a minha casa rodeada de plantas, é ter sombra, né? Mas para uma outra pessoa, o que pode motivá-la a plantar é simplesmente a estética. Então, são motivos pessoais. E as recompensas que você terá ao cultivá-la, né? Ao cultivá-la, a motivação intrínseca, são puramente subjetivas. Então, através desse ato que eu estou fazendo, motivada intrinsecamente, eu vou alcançar autoestima, satisfação pessoal, independência, força interior, confiança e etc. Tá? Então, são coisas mais subjetivas. Agora, a motivação extrínseca, aí já ela é diferente, porque é quando a pessoa precisa realizar alguma atividade, não pela satisfação própria, mas porque há fatores externos demandando que seja feito. Então, ela é baseada em alguns desejos que o indivíduo tenha em relação a uma recompensa. Então, aqui na extrínseca não são subjetivos, tem uma recompensa no meio. Vejamos aqui uma comparação entre eles dois. Então, na motivação intrínseca, né, ela vai nascer do interior de cada um, enquanto na extrínseca há o desejo de conseguir uma recompensa externa. Vamos olhar de pertinho aqui para vocês visualizarem. Então, na intrínseca nós temos o desejo de superação pessoal. Já na extrínseca, o objetivo é conseguir, por exemplo, uma promoção no trabalho. Na intrínseca é a vontade de se desenvolver e aprender. Na extrínseca, a vontade é de reconhecimento. Na intrínseca, é uma satisfação de executar bem as tarefas. E na extrínseca, é para evitar uma possível reprovação. Então, aí eu estou esperando, né, a aprovação de alguém. Então, na intrínseca, nós vamos trabalhar o amor próprio, a satisfação pessoal, a criatividade. E na extrínseca vai ser aí a promoção, o elogio, são prêmios, compensação. E é isso que eu espero alcançar com o meu objetivo. Então, né, finalizando, na intrínseca eu tenho a satisfação por realizar a atividade em si. Fazer aquela atividade é o que me alegra, é o que me deixa feliz. Enquanto na extrínseca é a satisfação pelo resultado e pela aprovação. Então, nós temos essa diferença entre as motivações e nenhuma está errada, né? Cada ação, cada objetivo, ela vai requerer aí uma motivação diferente. E aí eu escolho a que melhor se adequa ao meu objetivo. E por aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula.